Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou o Felipe Barbosa, um escritor apaixonado por fantasia. E esse aqui é o quadro Felipe Responde, onde eu vou responder perguntas de vocês. Que bom, né? Se você fosse fazer outra coisa, seria bem estranho. Não tem muito o que explicar, né? O nome do quadro já se explica. Eu coloquei uma postagem aqui há alguns dias na comunidade pedindo sugestões de novos quadros pro canal. Muitos de vocês pediram que eu tivesse um quadro simplesmente respondendo perguntas dos inscritos. Então também coloquei uma outra postagem onde vários de vocês mandaram perguntas muito legais. Eu e a Mari selecionamos algumas, então a Mari vai ler as perguntas aqui pra me colocar na berlinda e me fazer responder todas elas. Antes de mais nada, é claro, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Sem mais delongas, bora lá então! A primeira pessoa que a gente selecionou, ela não fez uma pergunta, mas ela fez 4 perguntas. Ousada. Sim, eu vou te fazer as 2 primeiras perguntas. Primeiro porque elas têm mais a ver e depois as 2 últimas, beleza? Beleza. O nome da pessoa é Hikari Kouhai, eu acho que fala assim. E as 2 primeiras perguntas, quais as suas inspirações para escrever histórias e qual o gênero das histórias que você escreve? Eu gosto de fantasia desde a minha infância, foram os principais livros que eu li durante a infância e adolescência. E apesar de gostar bastante de horror também, horror acaba sendo aí um subgênero da fantasia. Então é fantasia, tanto pra ler quanto pra escrever. E as outras 2 perguntas é sobre It a Coisa. Ele ou ela pergunta qual o seu personagem favorito e o que você acha nas mudanças do final do filme. Exemplo, foi pra ser um final feliz? Alguma coisa nesse sentido. Meu personagem favorito do livro It a Coisa é o Ben, porque com certeza eu me identifico muito com ele no Clube dos Losers, porque eu era o Ben quando eu era mais novo. Sempre fui o garoto gordinho que ficava na biblioteca lendo enquanto as pessoas andavam de bicicleta, porque eu não sabia andar de bicicleta. Sobre o Ben, a única coisa que eu não gosto nele no livro é porque eu não gosto do lance de que ele só consegue ficar com a Beverly depois que ele volta todo magro e bonitão depois que ele cresceu, porque ele tem que mudar o corpo dele, quem ele é, pra conseguir ser aceito aí pelos outros. Mas isso aí é típico de autor que escreveu livros nos anos 70, 80, a gente entende. Muita gente que escreve nos anos 2020 também. Também escreve ainda assim. Mas sobre as adaptações do livro para o filme, vocês sabem que eu não sou grande fã do It Capítulo 2. Eu gostei, mas não tanto quanto eu amo o It Parte 1. Você assistiu errado. Não, porque o final do livro é muito mal adaptado, mas eu entendo, porque é difícil adaptar aquela loucura que é o final do livro, com o ritual, com o Maturin, todas as experiências psicodélicas aí que eles têm pra derrotar o Pennywise. Então, assim, eu não gosto tanto do final. Acho sim que é adaptado pra um final muito felizinho, o que não é típico das histórias de Stephen King, mas entendo que era muito difícil adaptar It a Coisa pro cinema. A Camille Bacelar perguntou o seguinte. Ela conta que ela não assistiu seus vídeos sobre Percy Jackson ainda, então ela não tem certeza. Pretende fazer vídeos falando sobre outros livros de Rick... Você fala o nome dele? Rick Riordan. Isso. Especialmente Magnus Chase. Sim, eu pretendo fazer vídeos sobre todo o universo do Rick Riordan, só que, como vocês sabem, eu tive certa dificuldade em manter aí a frequência de vídeos de Percy Jackson, porque eu quero explorar a história completa de todos os personagens, de todas as sagas. Acontece que são universos muito distintos, então eu sempre tenho que fazer muitas pesquisas, e como Percy Jackson existe um grande público na internet, mas nós não estamos vivendo aí a era do hype de Percy Jackson, porque eu acredito que esse hype vai vir quando a série do Disney Plus estrear. Não são vídeos que estão sendo tremendamente bem assistidos aqui no canal. Tem muitos de vocês aí que gostam, né? E por vocês eu vou continuar essa série de vídeos, mas eu não vou fazer com uma frequência assim semanal. Eu ainda estou analisando qual vai ser a frequência com a qual os vídeos de Percy Jackson vão sair aqui no canal. A Chefones e Topster mandou assim. Felipe, pra você, qual é a melhor e mais correta personificação e caracterização de um vampiro na cultura pop? 1. Um vampiro asqueroso e horripilante, como Nosferatu de 1922. Ou 2. Um vampiro sedutor e elegante, como o Drácula da Universal, Bela Lugosi ou Christopher Lee. 2. Um vampiro sedutor e elegante, porque a mitologia do vampiro sempre esteve relacionada com sexualidade. Sempre foi um monstro que conseguiu chegar nas suas vítimas, sejam homens ou mulheres, através da sensualidade. Então, aposto na segunda opção. O Ricardo de Lima perguntou qual a sua cor favorita. Verde.
O Dudu Santos perguntou o seguinte: você acha que o filme de Coraline poderia ter ganhado uma continuação? Por exemplo, não uma continuação em si, mas sim um filme contando a origem da Bela Dama e a história das crianças fantasmas. Não, porque você já tem um vídeo que conta a origem da Bela Dama. A gente não precisa de outro filme. Já tem o vídeo do Felipe Barbosa, não precisa de mais nada, tô zoando. Mas, gente, sempre que a gente tem uma história fantástica como Coraline, do Neil Gaiman, que é uma história cheia de mistérios, cheia de perguntas não respondidas, a gente não precisa que essas perguntas sejam respondidas. A gente não precisa que esses mistérios sejam explicados, porque são exatamente as perguntas não respondidas e os mistérios que fazem a história ser tão fantástica. Eu acho que se tivesse uma continuação ou uma prequel contando a história da Bela Dama, eu acho que ia, na verdade, tirar um pouco do brilho aí da história original. Então, não. O Nicolas Liam perguntou: você namora? Se não, bora? Muito obrigado pela oferta. Foi um pedido, na verdade. Muito obrigado né? pela oferta, mas eu já namoro. Estou muito feliz com essa pessoa aqui atrás das câmeras. Essa bela voz é da Bela Dama da minha vida. Nossa, a Bela Dama. Bela Dama de Bela Dama mesmo, não Bela Dama. Se bem que às vezes a Mari também ama Bela Dama aí. Na verdade, você não namora. Na verdade, né? eu sou noivo já, né? Vou casar quando a pandemia deixar, né? Quem acompanhou o canal no VDC do ano passado sabe que a gente tá numa luta aí e um dia a gente vai casar. Não sabemos quando. Certo. Talvez em 2030, mas vamos casar. Mas já mora junto, né? Já moramos Como juntos, já diz minha estamos casados. sogra, Já temos até fé. filha. A filha tá até editando aí os vídeos do canal. Como diz minha sogra, juntado com fé, casado é. Exatamente. Andrea Skalkin perguntou pra você o seguinte: Ixi. qual o pior filme que você já viu? Gente, o pior filme que eu assisti na minha vida, eu assisti por causa dessa criatura com a qual eu vou casar. É O Potro do Natal. Pra quem não sabe, a Mari tem um podcast chamado Então é Natal, onde ela e a Ju, a minha amiga lá do Toca Voadora, falam sobre filmes de Natal. E em dezembro elas fazem uma maratona de 31 filmes de Natal. E aí um dos filmes desse mês foi O Potro do Natal, que é a obra mais horrorosa que já foi produzida na face da Terra. A história de um potro que vai nascer no Natal, mas ele só aparece no final. O resto são personagens, atores que não sabem atuar numa fazenda perdidos com uma câmera que não sabe filmar eles. É uma única câmera, inclusive. Gente, o filme é horrível. Não tem nem triangulação. É pior que Cats. Pior que Cats é um lixo. Se não fosse O Potro do Natal, Cats seria o pior filme que eu já vi. Mas é O Potro. O Jason Blossom perguntou: desde criança você quis ser escritor? Sim, desde criança. Na verdade, eu sempre quis ser escritor por causa do Lemony Snicket. Quando eu li Desventuras em Série na infância, eu falei, gente, eu quero ser escritor. E logo depois, na minha adolescência, eu assisti um documentário que foi feito por alguma rede televisiva da Inglaterra, que contava a história da J.K. Rowling, né, muitos anos antes da J.K. Rowling ser cancelada hoje em dia. E eu me inspirava muito naquele documentário que contava a história dela, de como ela criou Harry Potter, de como ela lançou a saga. E tinha uma cena do documentário que só de lembrar dela me enche os olhos, porque eu chorava vendo aquela cena. Que é a cena dela na escola, recebendo uma ligação do agente dela falando: a gente encontrou uma editora que aceitou publicar Harry Potter. E ela saía da sala falando: com licença, eu tenho que ir ali, né? Chegava no corredor, quando não tinha ninguém olhando pra ela, ela começava a pular sozinha assim no corredor. Eu via aquela cena e chorava, né? Falando que um dia eu queria viver aquilo. Então desde essa época eu sempre quis ser escritor. O Pedrito _Cebolito perguntou: vai nos convidar para o casamento? Com certeza, vai ter um link aqui pra todo mundo assistir o casamento online, assim que o casamento conseguir sair, né? Fisicamente não vai ser possível, porque Sim, a gente ia precisar, eu acho que alugar um estádio de futebol. Não dá pra convidar todos os inscritos pro casamento presencialmente. Mas se tem uma coisa que a pandemia ensinou pra gente, é que a gente não precisa estar presencialmente nos eventos, a gente pode estar online. Então todos vocês estarão online assistindo a live do nosso casamento quando ele sair. Michele Menezes perguntou: quais são suas séries favoritas? Sem dúvida, depois desse ano, as minhas séries da vida são A Maldição da Residência Hill e A Maldição da Mansão Bly. Eu nunca assisti duas séries pelas quais eu me apaixonei tanto pela história, pela adaptação que elas souberam fazer muito bem de obras clássicas da literatura. Inclusive, se você não assistiu A Maldição da Residência Hill e A Maldição da Mansão Bly, assista e depois veja os vídeos que eu tenho aqui no canal, destrinchando elas por completo. A Marlene C. perguntou: o que mais marcou para você no Desventuras em Série para ter sido
sido seu livro favorito? A narração do Lemony Snicket. Eu achava muito incrível como o Lemony Snicket tinha uma narração que era inteiramente irônica, sarcástica, que fazia você rir de situações absurdas. E o que eu sempre achei mais incrível na saga Desventuras em Série é que depois que você termina de ler a saga, você continua pensando nela e discutindo sobre todos os mistérios não respondidos. Então, assim, acho que grande parte da minha adolescência foi passada tentando decifrar os anagramas escondidos, os mistérios que o Lemony Snicket deixa ali entre linhas para você mesmo poder desvendar. Abigail Silva perguntou: você acredita em universos paralelos, alienígenas e essas coisas? Sim, eu acredito. Na verdade, eu acredito sem dúvidas que existe muito aí além do nosso planeta que a gente desconhece. Eu, inclusive, acredito que algumas ideias que tem no imaginário popular, como a aparência, muitas vezes, que o cinema traz aí de aliens e coisas nesse sentido, podem sim ser reais, porque essas ideias, essas imagens, essas aparências não foram criadas pelos cineastas. Elas já existem em desenhos antigos da época das cavernas, em esculturas e imagens encontradas em pirâmides do Egito Antigo. Então, sim, eu acredito que existem muitos mistérios aí que nós desconhecemos, e acredito, inclusive, que alguns governos e departamentos científicos de países aí afora já sabem muito mais do que eles revelam publicamente. Aqui, ó, igual a minha irmã acabou de falar, é muito egocentrismo a gente acreditar que num universo tão gigante nós teríamos a única espécie de vida inteligente. A Bruna B te perguntou: que livro esquecido do King você acha que seria legal uma adaptação cinematográfica? Trocas Macabras. Com certeza. Eu tenho muita vontade de ver como Trocas Macabras seria adaptado para o cinema hoje em dia. E eu acho que o ideal seria ser adaptado para um filme mesmo, porque não tem história suficiente para fazer uma série. Mas gostaria bastante de ver Trocas Macabras adaptado. Uma Fujoshi de Guzu perguntou o seguinte: oiê, sou nova aqui no canal. Bem-vinda! E me desculpe perguntar, mas Felipe, eu estou escrevendo um livro e gostaria muito de saber qual foi a parte que você achou mais complicada ao tentar publicar o seu primeiro livro. Publicar! É. Gente, no Brasil, publicar um livro é sempre uma tarefa difícil. As editoras tendem a não querer investir em autores nacionais, principalmente em autores nacionais desconhecidos, estreantes. A gente não pode culpar as editoras porque essa falta de investimento em novos autores nacionais no mercado vem exatamente da falta de interesse do público leitor em ler autores nacionais. Você mesmo aí que se considera um grande leitor, olha para a sua prateleira de livros e me conta aí quantos livros nacionais você tem e quantos livros internacionais você tem. Eu mesmo tenho muito mais autor internacional na minha estante do que nacional. E olha que eu sou um autor nacional. É só a gente olhar pelos vídeos do canal. Exatamente. Você fala mais de autores internacionais do que de autores nacionais, porque é o que as pessoas te pedem e o que as pessoas mais leem. Exatamente. Mas assim, respondendo mais diretamente a sua pergunta, até como dica já, uma coisa que facilita muito o trabalho dos autores hoje em dia é que, felizmente, cada vez mais os artistas e autores como um todo estão percebendo que eles não precisam mais depender de grandes empresas, de grandes editoras ou de ter uma editora qualquer atrelada ao trabalho deles. Hoje em dia, plataformas como a Amazon já permitem que várias pessoas publiquem as suas obras de forma independente, e tem gente que está vendendo pra caramba sem nunca ter colocado os pés dentro de uma editora. A Caiane Almeida perguntou: você decora todo o roteiro? Como você se organiza para os vídeos que envolvem livros e muita pesquisa? Aí tem uma outra pergunta que eu acho que você já pode responder junto, que é da Bibi Reis, que ela pergunta assim: como são suas pesquisas para fazer lives bem específicas sobre tais filmes da cultura pop? Sim, eu decoro tudo, tá tudo aqui na minha cabeça porque eu sei de tudo já. Coitada. Não tem um teleprom atrás de você, não? Gente, a parte do canal que mais me toma tempo é com a produção de roteiros, porque quando eu penso no meu trabalho aqui no YouTube, a parte que eu considero mais importante para eu ter a satisfação de que eu acho que eu tô fazendo um bom trabalho é saber que eu tô entregando conteúdo. Então, eu sempre faço questão de ler e reler os livros sobre os quais eu vou falar aqui no canal, fazer pesquisas que vão além dos livros, e essas pesquisas me tomam muito tempo. Eu tenho que, às vezes, explorar vários sites de fóruns gringos aí para ver o que as pessoas já interpretaram e comentaram
comentaram sobre tal obra. Além de pesquisar, eu sempre tenho que averiguar se aquilo que eu tô falando realmente é verdade, né? Se a fonte realmente é confiável. Então eu gasto bastante tempo para escrever roteiro. Como são roteiros enormes, gigantescos, por mais que eu acabe tendo domínio sobre o assunto depois de estudar sobre ele, é impossível conseguir falar da minha cabeça. Então, para facilitar o trabalho da edição, que por muito tempo eu editei os vídeos do canal sozinho, agora que eu tenho a Sabrina, minha irmã, para me ajudar, eu coloco o roteiro geralmente atrás da câmera, porque eu não tenho um teleprompter profissional, e tento ir acompanhando o roteiro atrás da câmera para me facilitar. Então, eu não decoro todos os roteiros, porque os roteiros menores que eu tenho aqui no canal dão mais ou menos 6 páginas. Os maiores chegam a dar 12. Não dava para decorar mesmo. Já em relação às lives, normalmente é uma pesquisa um tanto menor, porque as lives servem mais para eu e a Mari comentarmos sobre filmes que assistimos com vocês. Então, muito do conteúdo das lives vem dessa troca que a gente faz. Então, para as lives, normalmente eu procuro fontes confiáveis ali, entrevistas de diretores ou sites confiáveis que já elencam ali curiosidades sobre a obra. Então, normalmente é um processo de pesquisa mais curto, porque a live não demanda um roteiro tão grande. A Juliana Oliveira perguntou: você vai continuar fazendo vídeos sobre a saga das Crônicas de Nárnia? Gente, essa é uma das perguntas que eu mais recebo aqui no canal. Sim, eu vou continuar fazendo um vídeo sobre as Crônicas de Nárnia. Não eternamente, porque existe uma quantidade limitada aí de conteúdos que tem sobre Nárnia. Uma coisa que eu não posso ser hipócrita e mentir pra vocês, que tem sim relevância na hora de eu selecionar os temas aqui pro canal, é que por mais que eu dê muito valor pra sempre trazer conteúdos e temas de vídeos dos quais eu gosto de falar, então eu nunca vou estar aqui falando de uma coisa só porque ela fez sucesso. Eu sempre trago temas sobre os quais eu realmente me interesso para trazer um conteúdo para vocês que eu realmente considere bom. Apesar disso, vocês sabem que o canal atualmente é a minha fonte de renda, então é muito importante para mim buscar temas que interessem muitas pessoas e que gerem vídeos que tenham um número muito grande de visualizações. Com as Crônicas de Nárnia, muitas vezes acontece o mesmo com o universo de Percy Jackson. Eu já abordei os principais personagens, então já abordei todos os irmãos Pevensie, já abordei a Feiticeira Branca. Ainda existem personagens principais que eu vou lançar vídeos sobre eles aqui no canal, como Aslan, como Caspian, mas quando eu tento lançar vídeos sobre personagens mais secundários, muitas vezes o número de pessoas que se interessam por esses vídeos não é tão grande. Então acaba não compensando tanto pra mim fazer esses vídeos, porque infelizmente o canal é a minha fonte de renda. Eu acabo tendo que dar prioridade para vídeos que eu sei que vão fazer mais sucesso. Mas fãs de Nárnia, não se preocupam, ainda sairão vídeos de Nárnia aqui no canal. A Taishan perguntou: de onde veio a ideia para você escrever os Quase Completos? Os Quase Completos é um livro que eu escrevi pra mim mesmo. Eram coisas que eu precisava ouvir de mim mesmo, se é que isso faz sentido pra vocês. Na época em que eu era adolescente, estava quase completando 16 anos e estava prestes a entrar na faculdade. A ideia inicial para escrever veio quando eu ouvi um professor meu de inglês dando um discurso na sala de aula com o qual eu não concordava, falando para um dos alunos que ele não devia fazer o curso que ele pretendia fazer no vestibular, que eu acho que era letras, se eu não me engano, que ele devia buscar um curso que desse dinheiro. Então o professor deu a seguinte fala: que se uma pessoa tem um sonho de plantar flores, plantar orquídeas, quer fazer isso da sua vida, ela não deve seguir essa profissão. Ela deve fazer um curso de renome que entregue para ela uma profissão com a qual ela ganhe muito dinheiro e que quando ela tiver muito dinheiro, aí ela deve comprar uma fazenda para nos finais de semana ela ter o hobby de plantar suas orquídeas. Na época eu não concordava com essa fala do professor, eu quis questionar ele, mas ele não me deu espaço para questionar isso na sala de aula. Então eu saí da aula dizendo que eu escreveria um livro só para rebater essa ideia do professor e que no livro deveria ter uma personagem que iria viver de plantar plantas e orquídeas. Então os Quase Completos saiu daí, incentivado por um sonho que eu tive na época, onde eu sonhava com um ônibus laranja que tem na capa, que era o ônibus A307, que era um ônibus que levava personagens para algum lugar misterioso. Com essa mistura aí, saiu os Quase Completos. Gostaria de lembrar que agora em janeiro tá rolando leitura coletiva de Os Quase Completos lá no nosso clube do Telegram. Para mais informações, me sigam lá no Instagram, porque lá no Instagram eu já expliquei nos stories que estão salvos nos destaques como que tá funcionando. A Cleide Holanda perguntou: que atores você gostaria que estivessem na série de Percy Jackson? Posso ser bem sincero? Nenhum ator conhecido. De verdade, eu acho que isso devia ser regra em produções de Hollywood. Quando tem uma série que você já sabe que ela vai ser um tremendo sucesso, porque foi inspirada em livros que são um tremendo sucesso e está sendo lançada pela Disney, dá oportunidade para atores novos, para atores estreantes, assim como foi com Harry Potter. Principalmente porque a gente precisa de atores de uma idade mais nova também.
só que, né? por exemplo, tem muita gente aí no YouTube que já lançou vários vídeos assim, o meu elenco dos sonhos de Percy Jackson, com atores mirins famosos, tipo Jacob Tremblay, de O Quarto de Jack, que é um ator excelente, seria incrível ver ele interpretando um dos personagens, né? Mas não, eu quero ver caras novas, assim como foi com Harry Potter. Eu acho que Harry Potter no cinema foi um marco muito grande, porque a gente tinha ali 3 carinhas novas, né? 3 atores que ninguém nunca tinha visto, que se encaixaram muito bem nos papéis pelo talento que eles tinham e ficaram marcados aí o resto da vida, nunca conseguindo mais um papel diferente. Tô zoando. Mas enfim, eu quero caras novas, não quero nenhum ator conhecido em nenhum papel. A Cleide pergunta ainda quando a gente pretende ter filhos. Há tempo deles se inscreverem para interpretar os personagens da temporada Heróis do Olimpo. Nossa, então já vamos começar a pensar nisso logo. Bom, gente, Não. eu e Mari não pretendemos esperar muitos anos para ter filhos. Eu acho que uns 2 anos ou 3 no máximo. O único requisito que a gente tem para ter filhos, pelo menos que eu tenho, é que eles têm que nascer por volta de janeiro ou fevereiro, porque em outubro ele já tem que ter uma idade suficiente para eu fantasiar ele de Pennywise e de Ghostface, para ele aparecer aqui no canal na Maratona de Horror. A minha única ressalva é que tenha acabado a pandemia, porque Sim. não tô a fim de ser gestante com Exatamente. Covid-19, é muito perigoso. Então, bota aí uns 2 anos e meio na sua conta. Credo, que pessimismo pro Covid. A Denise Monteiro perguntou: Felipe, o Brasil tem inúmeras culturas, lendas, religiões, muita história pra contar. Por que tu acha que o gênero de horror nacional demorou pra engrenar? Bom, eu acho que principalmente porque o incentivo para leitura no Brasil como um todo já é muito pequeno. O hábito de leitura não é algo que existe entre grande parte dos brasileiros. E se uma pessoa já não tem o hábito de leitura, independente do gênero, é muito mais difícil para ela ler um livro de fantasia ou horror. Porque dentre todos os gêneros literários, eu acho que a fantasia é o gênero que mais exige que você se desprenda da sua realidade. Então uma pessoa que nunca leu nenhum livro de qualquer tipo, é mais fácil para ela às vezes você entregar um livro realista, né? Um livro de romance, onde ela vai ler e vai encarar ali conceitos que ela já conhece do dia a dia, do que você entregar para ela um livro onde ela vai ter que ler e interpretar e imaginar um mundo fantástico, algo que seja muito distante da realidade dela. Então, assim, eu acho que a leitura no Brasil já é algo que falta incentivo. Aí a gente tem um funil ali onde fantasia já é algo que também falta incentivo para que as pessoas encarem, e tem um funil ainda menor onde histórias de horror são também um campo aí que falta incentivo para que desde a infância as pessoas já se arrisquem aí na leitura. E a última pergunta de hoje, do V3SPA, é: quando você criou seu canal, a ideia principal era comentar sobre cinema e afins? Foi difícil fazer o canal crescer? Quando eu criei o meu canal, gente, a ideia principal não era nenhuma. Eu sabia o que eu ia fazer aqui. Eu sabia que eu queria vender meu livro e eu precisava ser conhecido na internet. É muito importante lembrar que esse não é o meu primeiro canal. Eu primeiro criei o Toga Voadora com os meus amigos, com a intenção lá sim de falar de cinema, séries e afins, principalmente séries de TV. E quando eu vim aqui pro canal Felipe Barbosa, eu fiz vários testes no começo de qual tipo de conteúdo eu queria fazer. E aí eu percebi, principalmente com os vídeos de It a Coisa, que foram os primeiros vídeos aqui do canal que foram bem, o que eu gostava mesmo de fazer, e que isso tem tudo a ver com a minha profissão de escritor, é contar histórias. Então eu decidi que eu queria ter um canal para isso, onde eu iria contar histórias. Não é à toa que o quadro mais frequente aqui do canal é a história completa de tal personagem, destrinchando tudo que tem por trás das obras, por trás das mitologias, para que com o tempo as pessoas que se identificam com os meus gostos literários, quem sabe aí se interessem pelas minhas obras e pelos meus escritos também. Então ainda continuo acreditando que o meu canal aqui no YouTube é um bom veículo para cada vez mais eu entregar para vocês as minhas histórias, os meus livros e as minhas futuras publicações. E quanto à parte da pergunta aí se é difícil, sim, é difícil desde o começo, é difícil até hoje. Por mais que o canal esteja crescendo e tendo conquistas cada vez maiores, sempre vai ser difícil, porque falar de obras literárias é muito complicado, porque demanda muito tempo. Eu nunca posso simplesmente ligar a câmera e começar a falar. Eu sempre preciso pelo menos ler aquilo do que eu tô falando, assistir as adaptações quando tem adaptações, pesquisar muito para não falar besteira aqui para vocês. Então é um trabalho extremamente difícil, mas vale a pena graças ao apoio de vocês. Acabou? Acabou.
É isso aí, gente. Então, ó, se a sua pergunta não foi respondida, não se preocupe, eu tô com a intenção de pelo menos uma vez por mês fazer esse quadro Felipe Responde aqui no canal. Deixem aí no comentário sugestões se vocês gostaram do estilo do quadro, se gostariam de algo diferente. No mais, é isso. Muito obrigado pela companhia, um beijo e tchau!